Tem história aí, Almada, Arias, mas será que vai mesmo? Igor Júlio agora também. Igor Júlio. Igor Júlio é mais um nome da vez. Mas Almada e Arias com certeza são os grandes desejos do torcedor do Palmeiras. Acho que são dois casos diferentes em termos de complexidade. Dois Premier e um La Liga, né? Isso. Exatamente. Só isso, viu? Você fica tranquilo. O Arias, o Arnaldo já falou, né? Tá lá no Wolverhampton virtualmente. Família palmeirense, né? A mídia trazendo aí, né, a situação de John Arias, de Almada, né? Igor, é um tal de Igor aí que pode estar pitando no Palmeiras, pessoal, que sem sombra de dúvida, pode ser mais um reforço, né? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras se movimentando no mercado, né? Palmeiras que quer montar um time competitivo para ganhar todas as competições. Eu sempre digo aqui, o Palmeiras para mim hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, isso aí eu acho que todo mundo sabe. O elenco do Palmeiras é um elenco qualificado. É claro, cada vez que você qualifica mais ainda seu elenco, você está mostrando para o seu torcedor que você quer ganhar as principais competições. E com o Palmeiras, né, não é diferente. Igor Júlio, John Arias, Almada, né? É possível que o palmeirense esteja dizendo, não, o Palmeiras, essa temporada, não quer ganhar título. Quer, pessoal? Palmeiras já gastou 700 milhões na janela passada, montou um dos principais elencos do futebol brasileiro e pretende ir no mercado e trazer jogadores ali para, vamos ser bem realistas, né, para ganhar competições importantes, como Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Eu sei que tem muito torcedor aí que não gostou de Abel ter continuado no cargo de treinador, queria que Abel fosse substituído, mas eu sempre digo aqui, pessoal, se tem um cara aqui hoje que entende de Palmeiras é Abel Ferreira, né? Se um cara que possa dar um mais para esse time do Palmeiras é Abel Ferreira, né? Claro, com a chegada de jogadores, né? Por exemplo, Almada, John Arias, sem sombra de dúvida, deixa o patamar do Palmeiras lá em cima, pessoal. A galera já vai começar a olhar para o Palmeiras. Pera aí, esse time aí quer ganhar competições, né? De uma tacada só. Você trazer dois grandes jogadores, né? Para mim são dois grandes jogadores, Almada e John Arias. Tem muita gente que diz que talvez o Palmeiras só vai trazer um. Eu acho que não, né? Eu acho que o Palmeiras pode trazer os dois. Surgiu até essa outra informação aí, né? O Palmeiras indo na Premier League, tentando jogador lá. Na Premier League não, na Campeonato Espanhol. Então, pessoal, acho que o torcedor do Palmeiras sabe que essa temporada vai ser um pouco, eu acho que podemos dizer, tem que ter paciência. Vai ser uma temporada que vai exigir bastante do elenco. Vai ser uma temporada que, mais uma vez, o Palmeiras está trazendo peças importantes, então não vai ser do dia para a noite, né? Marlon Freitas, pode vir Almada, pode vir John Arias, são jogadores que, sem sombra de dúvida, eu acho que qualquer time do futebol brasileiro gostaria de ter esses caras, né? E para muitos que diziam que o Palmeiras estava fazendo só fumaça, tá aí. Palmeiras no mercado, e a expectativa é que o torcedor realmente receba uma notícia importante, né? Que seja aí a contratação de John Arias, né? A contratação de Almada, né? E sem sombra de dúvida, são jogadores ali qualificados que chegam para vestir a camisa do Palmeiras e chega para animar o torcedor palmeirense. Podemos dizer que vai ser assim. Vamos reagir, deixando nossa opinião aí, pessoal. Crédito do vídeo ao canal Band Esporte, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre isso. Vamos lá. O Palmeiras está se movimentando no mercado? Tem história aí, Almada, Arias, mas será que vai mesmo? Igor Júlio agora também. Igor Júlio. Igor Júlio é mais um nome da vez. Mas Almada e Arias com certeza são os grandes desejos do torcedor do Palmeiras. Acho que são dois casos diferentes em termos de complexidade. Dois Premier e um La Liga, né? Isso. Exatamente. Só isso, viu? Você fica tranquilo. O Arias, o Arnaldo já falou, né? Tá lá no Wolverhampton
virtualmente rebaixado, então talvez o processo de convencimento seja mais fácil do que do West Ham com o Paquetá, por exemplo, mas não deixa de ser uma negociação complicada também. E o Almada eu já acho um pouquinho mais difícil. O Simeone deu entrevista coletiva ontem, inclusive, falou sobre o Almada, que quer ter ele no seu melhor dentro do Atlético de Madrid, mas é fato que ele não está sendo muito utilizado por lá. Foram 5 jogos como titular só nessa temporada e o Atlético pede 20 de euros por 50% do jogador. Vale lembrar que o Atlético pagou 30 de euros para tê-lo para essa temporada, mas é um jogador que também tem interesse de clubes europeus, o Benfica tem interesse, então acho um negócio mais complexo para convencer tanto o Atlético de Madrid a liberar o jogador em meia temporada, quanto o Almada de que voltar para o Brasil pode ser o melhor para ele, pensando em Copa do Mundo, sendo que ele tem interesse europeu. Então acho que são interesses do Palmeiras, mas são novelas que ainda vão caminhar um pouquinho mais. O Palmeiras não parece ter muita pressa também. E o Igor Júlio, que o Palmeiras também tem interesse, o nosso palestra soltou ontem que o Palmeiras consultou, é um zagueiro, mais um daqueles que saiu do Brasil muito, muito cedo, então o torcedor não vai se lembrar, ele foi revelado pelo antigo Red Bull Brasil em 2016, aí passou por clubes austríacos, se destacou na Itália, jogou muito bem na Fiorentina e aí foi contratado pelo Brighton da Inglaterra. Chegou bem no Brighton, inclusive, mas ele teve uma lesão no começo do ano passado que tirou ele do time, acabou perdendo oportunidades e foi emprestado para o West Ham, não está jogando lá no West Ham, então pode ser um negócio um pouco mais fácil para o Palmeiras. O Palmeiras está precisando contratar um zagueiro, tem poucos zagueiros no elenco e nenhum 100% confiável para jogar ao lado do Gomes, então talvez seja hoje a principal lacuna aí dentro do elenco do Palmeiras. E o Igor Júlio chegaria para supostamente preencher essa lacuna, é um zagueiro de 27 anos, está no seu auge físico, forte fisicamente. E vamos ser realistas, pessoal, o Palmeiras precisa de um zagueiro, né? Precisa de um cara ali para fazer sombra. Vamos ser bem realistas, Gustavo Gomes é o zagueiro titular absoluto, né? Já pelo outro lado, a gente não tem outro zagueiro titular absoluto. Murilo, Fux não são titular absoluto, então precisa, né? Boa passagem na Europa nos últimos anos, então chegaria para tentar resolver esse problema e ser uma dupla para o Gustavo Gomes aí ao longo da temporada. O caso dele é muito parecido com o André Ramalho, o Red Bull Brasil, que não é o Bragantino, né, de Campinas, e aí depois faz toda a sua trajetória na Europa e volta. Seria mais ou menos parecido. Ele fez um tratamento no São Paulo, né? Fez. A única questão é que aí está a diferença de poder de investimento, né? O André Ramalho ficou livre depois de anos no PSV da Holanda, então o Corinthians fez o acordo com o jogador, não precisaria pagar pelos direitos federativos, que seria o caso. Mas eu acho um ótimo jogador, aliás, eu acho a maior urgência do Palmeiras. Que também faz como o Flamengo. O Palmeiras tinha o Aníbal Moreno, não, o Marlon Freitas é melhor. O Palmeiras tinha o Mikael. Não, o Igor Júlio é melhor. Os outros dois, aí eu acho que é um pouco diferente. O Almada e o Arias. Aí eu acho que é um pouco de cereja no bolo. O Palmeiras tem meias. Rafael Veiga, Maurício, né? Enfim, o Andrés pode jogar como meia. Enfim, depende da circunstância. Mas aí seria um jogador para mudar o nível do time, né? E acho que o Palmeiras está no mesmo processo que o Flamengo, trazendo jogadores prontos, no auge, caros. Então eu não vejo muita diferença no mercado de um e de outro, não. Mas você entende isso que o Leonardo falou? Eu achei interessante, que o elenco do Palmeiras... Claro, achei ótima observação. O 2025 foi o ano que mostrou que olhando o elenco do Palmeiras, você acha que ele é pior do que ele realmente é isso? A não ser por 45 dias que parecia que o Abel tinha encontrado uma fórmula, inclusive as trocas, mas sobretudo o time titular, a forma de jogar diferente, que foi quando ele encontrou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que não estava na mira, né? A ideia era trazer o Vitor Roque para ser o centroavante e ter o Flaco como opção, uma outra característica para o jogo aéreo. Não, casou os dois. E aí hoje a não ser nesse período, 45 dias, o Palmeiras não atingiu o nível que o elenco... Por isso que a batata, não é o que é batata, por isso que existe certa pressão, vou estar bem entre aspas, certa pressão no Abel, porque o elenco é bom e jogou pouco em alto nível. E a esfarelada final deixou muito a desejar da parte do treinador.
os jogadores do Palmeiras... Pessoal, é isso aí que justamente o torcedor está cobrando. Não resultado, mas sim desempenho. O time do Palmeiras, pessoal, eu acho que o Palmeiras tem um dos melhores elencos das Américas. Então, acho que a Abel precisa responder, esse time precisa jogar mais, colocar a bola no chão, sair jogando, definir um sistema de jogo, um padrão de jogo, né? Acho que o torcedor está cobrando isso, né? Acho que o Sousa não jogou o que pode ainda. Vários jogadores, esse é um jogador muito bom, eu acho. Muito bom jogador. Teve bons momentos, mas ainda não jogou o que pode. Mesmo a questão do Maurício, Veiga e tal, acho que não foi bem explorado. O Andrés pode jogar mais do que jogou. Teve um bom início, pode jogar bem mais. Então, eu acho que o Palmeiras tem já em casa jogador para atuar em um nível melhor do que o Palmeiras atuou na temporada passada. E aí é muito com o treinador, né? Eu acho que é uma missão para ele, com mais reforços ainda, a partir do Marlon Freitas, cumprir em 2026. Né? E só uma coisinha só, você vê quando o momento é bom de um clube, como que também não cola quando você vacila ou erra, enfim, porque também você não vai acertar todas. Tipo, o Mikael é uma tentativa errada, ponto. Então você está tentando corrigir aquilo. O próprio Aníbal, coisa não está acontecendo. Então, assim, quando o time está num momento muito bom, seja administrativo, financeiro e tal, essas coisas não colam. Por exemplo, o Flamengo conseguiu agora... Ele está vendendo uma coisa de que, olha, a partir de agora, nossa transmissão de televisão para o exterior será gratuita e tal. E ele está levando isso como se fosse uma coisa... Não, eles tentaram um plano caro, deu na água, não aconteceu nada, o pessoal lá de fora não comprou, porque era muito dinheiro perto do que eles têm lá fora e usam todos os canais, enfim, recuou. Então não deu certo, mas não cola essas coisas, porque você está num momento tão bom que nem quando você tenta uma coisa que não dá certo e erra, e falha, ponto, falhou. O Mikael é um erro do Palmeiras, ponto. Trouxe lá da MLS, não deu certo, o cara não aconteceu, o scout, sei lá, quem foi, pagou o dinheiro e não era para ter comprado, e não deu agora. Estão tentando correção de rota. Também faz parte, eu não estou dizendo que, enfim... Agora, Leonardo, duas coisas. Primeiro, assim, o Mikael, né? Quando ele chegou, todo mundo, quando ele começou a jogar, falou, opa, acho que vai resolver. Aí, por 2 joguinhos. E aí, o Massini aqui, lembra? Elogiava, não, o Mikael é muito bom jogador e não sei o que e tal. Não deu certo. Essa é uma questão sobre ele. Vocês já acham que é um veredito... Depois de uma temporada, não deu certo? Mas ele não tá... Ele teve que... Foi embora. Não, sim, no Palmeiras não deu. O Abel não deu certo, o Aníbal não deu certo, ou teve um período ruim, enfim. O Aníbal teve períodos bons também, né? Sim. Enfim, eu acho que são jogadores que ficaram meio... estigmatizado. O carimbo do fracasso na temporada, né? Mas, enfim. E a outra pergunta que eu ia fazer para você, Leonardo, é que em outras temporadas, Vamos ser bem realistas, pessoal. Pode ser um grande jogador, mas no Palmeiras não deu certo. Mikael no Palmeiras, pessoal, vamos ser bem realistas. O cara que jogou futebol americano, jogou lá nos Estados Unidos, vem para o Palmeiras. E você dá para ter ideia se o cara vai dar certo ou não. Isso aí poderia passar 10 temporadas no Palmeiras e ele não iria dar certo. Abel gostava de subir no caixote e dizer, mas a gente investe menos e tudo mais e tal. Agora ele parece que não está nem com coragem de falar preciso de reforços, né? Não dá mais para falar, né? Isso que o Vessone falou é importante. O Mikael foi sim um erro. O Palmeiras tem erros em termos de investimentos e de contratações nessas últimas janelas. Pagou mais caro do que deveria por alguns jogadores. O Mikael eu acho que é o mais inexplicável, porque ele era um zagueiro que não era nenhum grande destaque da Liga, da MLS. Ele era um destaque para ser bondoso do time dele, que nem era um time competitivo dentro da MLS, tanto que o Palmeiras já emprestou ele de volta para lá, talvez na esperança dele voltar a jogar bem por lá e o Palmeiras conseguir pelo menos diminuir o prejuízo. Então sim, o Palmeiras fez investimentos errados, isso é fato, porém, eu lembro muito bem que no meio de 2024, quando o Palmeiras faz aquela janela com Maurício, Felipe Anderson e tal, todo mundo parou e olhou, poxa, talvez em termos de opções, esse seja o melhor elenco da era Abel no Palmeiras. Talvez seja o elenco que ele tenha mais opções.
Aí chegou 25. Palmeiras contrata o Paulinho, contrata o Vitor Roque. Caramba, é o melhor elenco da era Abel. Aí chega na metade da temporada, contrata o Andreas, Souza. Nossa, o elenco tem ainda mais opções. Então, assim, o elenco ainda tem as suas lacunas? Tem. Eu acho que falta um zagueiro, eu acho que ainda falta um 5 de origem para suprir a ausência do Aníbal Moreno. Tem as suas lacunas, natural. Só que não é esse o grande problema do Palmeiras hoje. Como eu citei anteriormente, o elenco ele parece pior do que é pelo desempenho do time. Então, assim, o Abel realmente não tem nem que ter coragem de citar isso. Assim. Claro que internamente ele pode fazer os pedidos dele, como eu disse, existem sim lacunas. Mas o negócio esse ano vai depender dele no Palmeiras. Mas você sabe que ele já deu uma volta nisso que você falou, né? Ele já conseguiu achar ali. O quê? Quando ele lança a gente arrecadou 2 bilhões e contratou 1,3. Ele deu curva nisso já. Fez a conta. Ele já fez ele encontrou uma maneira de estar negativo nesse sentido. Sim, entendi. Os 700 é muito? Então ele arrumou os 2, juntou um monte de jogador, até os antigos, e juntou 2 para menos 1,3. Ó, tem uns 700 a menos aqui, hein? Foi assim que é a maneira que ele encontrou de... Mas não tá colando, né? Nem a torcida. Não. Mas que ele soltou essa na coletiva. Vamos ser bem realistas, pessoal. Eu acho que Abel, ele tem a consciência e ele sabe que o torcedor do Palmeiras não é otário, né? Sabe que o Palmeiras tem um grande elenco e ele precisa colocar esses caras para jogar, precisa colocar esses caras para desempenhar um bom papel. E vir com esses discursinhos, eu acho que o torcedor do Palmeiras não vai engolir mais, viu? 1,3 eu tô em déficit, ele soltou essa. Mesmo a capitalização, eu acho justa em certo ponto das vendas milionárias que o Palmeiras fez. Então o Abel se coloca como o principal responsável pelo Endrick, pelo Vitor Reis e pelo Estevão. Sim, ele tem participação decisiva nisso, porém são jogadores formados na base do Palmeiras, alguns contratados de outros times, como o Estevão do Cruzeiro. Então, o mérito também vem de antes, né? Isso, né? É do clube. O mérito é do clube, da captação da base também, né? Do Abel na promoção, valorização no time principal. Mas eu acho que as defesas dele, como os resultados não vieram nas 2 últimas temporadas, agora é uma defesa mais... além das taças anteriores, o nosso trabalho aqui rendeu ao clube uma quantia que jamais imaginava. É verdade, mas esse mérito acho que é repartido. Né? Se fosse um truco, ele perdeu o Zap, mas falou, vou soltar os 7 Copas e um 3 aqui, eu vou estar na luta do mesmo jeito aqui. Agora, você entende que, assim, claro que é quase uma obrigação o Palmeiras fazer mais do que fez ano passado. Com, de novo, um páreo que não é simples. Tem o Cruzeiro, tem o Flamengo. Mas você entende que depois de um ano, com todo mundo já mais ambientado, isso é a tendência? Eu acho que esse argumento da reformulação e dos jogadores, né, muitos jogadores saindo, referências do time, outros chegando, na temporada de 25, poderia ser um bom argumento para você minimizar ou a falta de uma regularidade no desempenho ou a falta de conquistas. Então, se o time joga bem, tem regularidade, mas chega ali e não consegue conquistar o título, reformulação, processo de reformulação, tudo bem. Ou, se o time consegue conquistas, mas não tem a sua regularidade no desempenho, é um argumento válido também. Só que 2025 aconteceu as duas coisas. O Palmeiras não teve regularidade no desempenho e não conquistou. Não é porque chegou em finais que dá pra dizer que foi um grande ano do Palmeiras dentro de campo, né? Claro que na planilha ali, você fala, Palmeiras... Eu concordo completamente, pessoal. Aqui no futebol brasileiro, o bom é quem ganha. Quem fica em segundo é esquecido e às vezes é até motivo de chacota, né? Então, pessoal, acho que essa temporada é pro Palmeiras passar uma borracha, viu? Chegou em final do Paulista, final da... Essa temporada que eu tô dizendo, a temporada passada, né? Essa é uma nova temporada e vamos ganhar título, né? Da Libertadores e tudo mais é ok, mas dentro de campo, como o Arnaldo falou, foram 45 dias de um bom futebol do Palmeiras com regularidade. Então eu acho que para 2026 a cobrança do Abel vai ser nas duas frentes. A cobrança em cima do Abel vai ser por um Palmeiras que tenha
alto desempenho com regularidade na temporada e não só com picos ali de 45 dias, porque o que aconteceu muito nas últimas temporadas foi, o Palmeiras tem ali uma sequenciazinha ali de 5, 6 jogos, só que quando vem uma derrota mais importante, uma eliminação, aquilo se esvai e o time recomeça de uma outra forma. Ou até um adversário mais forte, né? Aquela coisa do desempenho muito bom contra abaixo do G6, né? Então, mesmo essa fase do 45 dias, tem poucas partidas contra adversários imponentes contra adversários mais fortes, né? É um desafio também para esse ano, né? Exato. E desculpa. Não, eu só acho que vai ser meio simplório o que eu vou falar, mas, cara, vai ter que levantar o caneco. Porque assim, gente, o Palmeiras chegou a 3 finais. 3 finais. Isso é um desempenho ruim? Se você olhar assim... Pois é, pessoal, a gente sabe que o desempenho não foi um desempenho, como é que a gente possa dizer, desastroso. Não foi um desempenho para jogar no mato, não foi um desempenho péssimo. Mas a gente tem que entender, a gente tem que saber que aqui no futebol brasileiro, só fica marcado quem vence. Só fica marcado quem ganha. Só fica marcado quem consegue levantar taças. Felizmente é o futebol brasileiro. Apesar que eu sei que tem muita gente aí que vai discordar, né? Mas é uma realidade. É uma realidade e a gente sabe que é como a gente está dizendo aí. Queira ou não queira, para mim, o Palmeiras, com esse elenco que tem, com os jogadores que tem, o Palmeiras precisa jogar mais. E o Palmeiras vai jogar mais, pessoal. Não tem condições, né? Não tem condições de o Palmeiras manter esse mesmo desempenho que vem mantendo. Não tem condições. Não tem condições de o Palmeiras manter esse mesmo desempenho que teve nas últimas temporadas. Desempenho que vamos ser bem realistas, pessoal. Um desempenho abaixo da média. É um desempenho que, quando a gente olha para o elenco do Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras pode jogar bem mais, pessoal. O Palmeiras pode jogar bem mais. Tem jogadores para isso. Eu sei que os jogadores do Palmeiras são jogadores qualificados. São jogadores que, sem sombra de dúvida, apesar que tem muita gente aí que critica alguns jogadores do Palmeiras, mas eu vejo que os jogadores do Palmeiras talvez não estejam entendendo o que Abel Ferreira quer, pessoal. Pelo menos é isso que a gente está observando, né? Porque o Palmeiras hoje, quando você olha para o Palmeiras, você sabe que o Palmeiras hoje tem o melhor elenco, muito disso tem o melhor treinador, paga em dia, tem o melhor CT. E o que é que está faltando? O que é que está faltando para esses jogadores aí fazer uma grande partida? Grande partida não. Uma grande temporada. O que é que está faltando? É isso que a gente precisa entender, né? Eu acho que quando se fala que o Palmeiras fazer uma temporada perfeita, a gente espera que no mínimo o Palmeiras conquiste títulos, né? Porque, infelizmente, é como eu disse, aqui o futebol brasileiro é assim, pessoal. A gente vai ter que se acostumar, Abel Ferreira vai ter que se acostumar. Eu espero que ele tenha um pouco mais de paciência, né? Pelo que a gente está entendendo aí, ele talvez não tenha tanta paciência assim. Talvez os resultados não vão aparecer, talvez as cobranças já vão começar. Mas eu acho que ele tem que ter paciência. Principalmente, pessoal, se chegar esses jogadores que estão falando, né? Chegou o Marlon Freitas, se fala em Almada, João Arias, agora esse Igor Júlio, né? Eu acho que o Palmeiras precisa de um zagueiro, sem sombra de dúvida. O Palmeiras precisa de meia. Então são jogadores qualificados, né? Principalmente João Arias e Almada. Eu acho que não precisa nem olhar para o currículo. Quando você olha para a situação desses dois jogadores, olha para os dois jogadores que são, você percebe que são jogadores qualificados, são jogadores que são capazes de chegar no Palmeiras, vestir a camisa, já conhece o futebol brasileiro, né? Outro fundamento que poucos falam, é outra situação que poucos falam, mas pessoal, uma coisa é você trazer um cara que não entende de futebol brasileiro, né? Que chega aqui,
vai se adaptar, talvez não dê certo, precisa mais de uma temporada. Não. John Arias e Almada são jogadores que já sabem como é que funciona o futebol brasileiro, né? Então, são jogadores que chegam, vista a camisa de titular e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que responde dentro de campo. Então, o que esperar, né? Esperar aí que o Palmeiras, ok, talvez se não der para contratar, principalmente o zagueiro vai trazer. Se não der para contratar os dois, que traga um. E que Abel Ferreira comece a temporada bem, né? Comece a temporada dando um padrão de jogo para essa equipe. Porque, pessoal, é como o pessoal aí da mesa do Bando Esporte falaram. Tem hora que você olha para o time do Palmeiras e diz, esse time do Palmeiras é fraco. Mas espera aí. Quando você olha para o elenco e vê o elenco do Palmeiras, você percebe que é um elenco, um dos melhores do futebol sul-americano, né? Então o que é que está faltando? Recebe em dia, tem o melhor centro de treinamento, muitos dizem que tem o melhor treinador. Tem alguma coisa errada, pessoal. Porque você não desempenhar um bom papel, você não jogar um bom futebol. Eu sei que tinha muito torcedor palmeirense nas antigas. O Palmeiras ganhava, os caras só queriam saber quem foi que ganhou. O Palmeiras. Não, então tá bom. Só que hoje só isso não tá adiantando, né? Hoje você precisa, para mostrar para o seu torcedor que você tá capacitado a ganhar as competições, você tem que ter desempenho. E não é ter desempenho durante 4, 5 jogos. Não é ter desempenho contra times da parte de baixo da tabela. É ter um bom desempenho durante o ano todo. É ter um bom desempenho contra os principais times. Não só debaixo da tabela do G6. É jogar um bom futebol. Vencer. Teve um ano que o ano passado, se eu não me engano, teve um período que o Palmeiras ganhou 10 jogos. Perdia 10, ganhava 10, perdia 1. O que é que adianta? Você ganha 10, perde 1. Aí depois começa na sequência ruim. Não adianta, pessoal. Tem que ter constância. E a gente espera que essa temporada o Palmeiras tenha, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. O que é que você acha aí? Será que o Palmeiras vai trazer essa dupla? John Arias e Almada? Deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, se inscreva aí no canal Porco News, pessoal.